Oi, Sérgio, boa tarde. Olá, Luciana Penha. Olá, ouvintes da CBN. Boa tarde, Luciana Penha. Agora um pouquinho mais quente, né? 15 graus, dá para a gente, pelo menos aqui dentro de casa, dá para tirar o casaco e falar com vocês, né, Lu? Pois é, eu ainda estou de cachecol porque ainda estou com frio. Eu sou bem friorenta, mas Ô, ainda Luciano, nosso bate-papo de hoje é com o Edson Pop, zootecnista, especialista em nutrição animal, mas gostaria, né, nós temos aí também a transmissão, né, para quem quiser nos assistir, o CBN Rural também está aí por live, né, pelos canais, né, sociais. além da rádio 95,5 FM, a gente está ao vivo também no Facebook, no Twitter e no YouTube da CBN Maringá, Sérgio. Então tá bom. O produtor que está aí no jeito pode acessar e ver nós três aqui. Bom, o Luciano e ouvintes, o Edson Pop, como eu disse, é zootecnista, especialista em nutrição animal, e sempre quando a gente fala em armazenamento de alimentos para o gado ou para qualquer da pecuária, a gente sempre lembra do Pop porque ele tem aí uma experiência muito grande nisso, inclusive com várias novidades, várias pesquisas e que vem dando certo e implantando aí no Brasil todo essas alimentações através de silagens, né? E obrigado, viu, Pop, por atender nosso convite, estar aqui falando com a gente sobre esse momento de que a geada dessa madrugada praticamente dizimou aí com o milharal, que já vinha de um problema de seca no seu início, no seu desenvolvimento, e nós temos aí agora mais essa situação com o clima que é a geada. Pop, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Boa tarde, Luciana. Realmente, a nossa safrinha tem tido eventos aí que tem complicado muito. Nós tivemos praticamente 60 dias de seca que impediu o crescimento das lavouras. E agora, no final do ciclo, começou a chover regularmente. As lavouras, mesmo com um tamanho muito pequeno, um terço, talvez, da produção de massa que se esperava, elas espigaram até bem. As bem adubadas espigaram bem. E agora vem essa geada para complicar um pouquinho mais. Então, nós temos agora um material que produz um terço do que deveria produzir e prejudicado agora pela geada. Então, Pop, o produtor já vinha com esse mau desenvolvimento da planta, o espigamento já bem aquém do esperado. O que fazer agora com essa situação de um milho queimado pela geada? Recebi imagens de todo canto do Paraná, produtores me mandando aí a situação bem triste aí com as suas lavouras, né? Dobrando a folha do milho assim como se fosse um material duro, fazendo até barulhinho na hora de dobrar, ficando a quina, quer dizer, está olhando desolado para sua lavoura, o que fazer? Sérgio, depende um pouco do estágio que a lavoura está. Nós temos lavouras, diria, em boneca ainda, com a espiga bem novinha, com um grão branquinho. Esse produtor, ele tem que aguardar aí pelo menos uns 10 dias para esse material secar um pouco, enxugar um pouco, ganhar um pouco de matéria seca. Normalmente, quando a lavoura está nova e recebe uma geada, a impressão que o produtor tem é que ela está totalmente seca. Mas a umidade no milho ela é muito guardada no caule do material. Então, há necessidade de se esperar um pouco, até porque lavouras bem adubadas, se você ensilá-la imediatamente, ela pode ter um problema com acúmulo de nitrato no caule, principalmente na parte média-baixa do caule, onde você pode depois, esse nitrato ingerido pelo animal, ser transformado em nitrito e dar problemas depois. Então, temos várias situações. A primeira é uma lavoura nova ainda, com o milho em boneca. O produtor espera aí por volta de uns 10 dias, pode ensilar normalmente, ele vai ver que mesmo a aparência da lavoura estando seca, ela vai ter umidade para a fermentação. Se ele ensilar imediatamente,
o que vai ocorrer é que vai ter uma perda de líquidos muito grande, uma fermentação por uma bactéria chamada Clostridium, que produz um ácido butírico, que é um ácido muito mal cheiroso. Essa silagem fica escura e os animais não consomem adequadamente. Se ele tiver uma lavoura próxima do momento de corte, aí normal. Aí ele entra cortando sem problema, não há problema algum. Em ambos os casos, o uso de inoculante bacteriano, o primeiro com bactérias homoláticas, nós chamamos, e depois, se ele tiver um material próximo do momento de ensilar, ele usaria uma bactéria já com Lactobacillus bucheneri, que previne, no caso, a entrada de fungos. Isso você fala na alimentação para qualquer tipo de gado, então ele tem aproveitamento desse milho que está prejudicado pelo frio e comprometido. Tem sim, Sérgio, não é uma perda total. Claro que se você pensar numa lavoura em final de ciclo bem desenvolvida, ela teria lá 30% de grãos. Num material desse, normalmente, o que a gente vê é 10%, talvez nem isso. Uma perda de qualidade, mas aproveitamento tem, é possível, de uma maneira correta, você alimentar o seu gado com isso. Sim, Sérgio. Quer dizer, então, o produtor, se ele já faz o milho para alimentação animal, ele tem essa possibilidade. E essa grande maioria que está aí com a sua lavoura comprometida e era para finalidade comercial? O que eu tenho visto bastante é lavouras que não estão seguradas, que estão liberadas pelo seguro, ou lavouras que não estão contratadas com as cooperativas para entrega do grão, né? Uma negociação com os produtores, porque você vê que a coisa se encaixa. Eu disse que o produtor que esperava 100 toneladas, o produtor de leite, por exemplo, ele vai colher 30, ele vai ficar com déficit. Então, se o vizinho plantou para grão, ele pode muito bem ir lá, negociar com esse vizinho, mesmo uma silagem de qualidade inferior, e completar a quantidade necessária. E esse movimento, essa negociação, a gente tem visto bastante aí entre os produtores. Alguns pagando o valor do seguro para os produtores de grão, para liberar, enfim. Sempre há uma maneira de se aproveitar isso. E a silagem, eu acho que é a maneira mais correta aí agora. Agora, Pop, o que não falta é gente nesse momento palpitando, dando soluções mágicas para o produtor, ou até algumas com coerência. Mas onde é que pode estar o erro aí numa silagem e o que poderia ser o último fôlego para o produtor aproveitar esse produto já comprometido, se tornar 100% comprometido e trazer talvez até danos ao seu próprio animal, né? Ô Sérgio, é incrível que quando há um problema sério como esse, o produtor está desesperado procurando uma solução e às vezes ele ouve uma pessoa que não tem especialidade nisso aí. Hoje de manhã me chegou um vídeo falado por um técnico de uma empresa de sementes dizendo o seguinte: o milho, mesmo verde, mesmo úmido, o produtor ensila imediatamente. Você percebeu que por tudo aquilo que eu falei até agora, é um erro muito grande se fazer isso. Primeiro, você vai ter um material talvez com menos de 20% de matéria seca, é água pura. E esse material, quando repicado e compactado, vai virar uma enxurrada no silo. As fermentações não vão ocorrer de acordo, porque é muita água. E quem gosta desse material úmido é o Clostridium, como eu disse, uma bactéria que faz a putrefação, que produz ácido butírico e dá uma silagem escura, mal cheirosa. E também aquela situação do nitrato, que eu disse na parte média baixa da planta, a partir de adubações nitrogenadas, às vezes pesadas, ele pode estar acumulado e pode ainda causar problemas sanitários para o animal. Então, eu diria para o produtor o seguinte: a maneira de se ensilar, ela continua a mesma. Monitore a matéria seca desse material. Se vocês não souberem,
podem ligar, meus telefones estão sempre à disposição. A gente diz como num coaster, num micro-ondas, num air fryer, você pode monitorar a matéria seca da sua silagem. Ensile quando ele estiver com no mínimo 25% de matéria seca. Esse material bastante úmido ainda, corte com pelo menos 2 centímetros de tamanho, para que não rompa muitas células e você não tenha muita água sendo lixiviada na hora da compactação. E o uso de um bom inoculante bacteriano. Ô Pop, resumindo então, a gente tem aí ainda a possibilidade de aproveitar esse milho que está prejudicado pela geada na alimentação animal. Você disse também que aqueles que iriam colocar o milho de forma comercial, que não tem a obrigatoriedade com a cooperativa ou com algum contrato, ele também pode até negociar isso com os produtores, os criadores de bovinos, né? Essa silagem aí, Pop, além do milho, o que você sugere, hein? Eu não entendi a pergunta, Sérgio. Além do milho, qual outro componente poderia estar fazendo a composição com milho, ou não tem? Não, a ensilagem seria só do milho, e depois, na dieta para o animal, né? Como esse material está pobre de grãos, em geral, o produtor seguramente vai ter que colocar mais concentrado, ou colocar mais milho, enfim, ele vai ter que suprir isso de alguma maneira. E algo que eu gostaria de salientar agora, que eu acho muito importante, é que o produtor tem uma boa janela de corte aí. A menos que a lavoura dele já estivesse madura, vamos dizer, estivesse no ponto de corte, aí ele poderia entrar cortando agora, imediatamente. Uma lavoura verde, ele tem pelo menos 10 dias para trabalhar. Então, não há necessidade de correria, ótimo, de desespero. Procure um técnico. Não é a questão de procurar um técnico. Procure um técnico que entenda de silagem, alguém que tenha vivência. Porque o que eu tenho ouvido me deixa um pouco desesperado. Porque alguns no afã de ganhar o cliente, estão levando eles a perdas maiores do que as que já ocorreram. E o inoculante, né? Que isso daí é fundamental para que a silagem mantenha a sua qualidade, né? Nesse caso, principalmente, você com uma lavoura variada como essa, se você tem uma lavoura úmida, você teria que usar as bactérias homoláticas que produzem o ácido lático. Se você já tem uma silagem mais seca, procura um inoculante que produza o antimofo. São inoculantes, principalmente, que tem Propionibacterium, ou, principalmente, a melhor bactéria para esse caso, o Lactobacillus buchneri, numa concentração de pelo menos 100 mil por grama de forrageira. Aí você estará fazendo algo bom, vamos dizer, do limão fazer uma limonada, né? Mesmo que não tenha, Sérgio, muito limão, mas vamos fazer uma limonada, né? Tá, outra coisa que eu achei importante a gente poder reforçar aqui, que essa janela, né, que o produtor tem para fazer o seu corte, a sua silagem no momento certo. Se o tempo mantiver desse jeito, daqui para frente tende a ter uma seca, Luciana Penha, eu acho que não tem previsão de geada para tão já, né? E aí o produtor, ele pode esperar até quanto tempo para começar a fazer isso, então, Pop? Olha, silagens úmidas, que o milho está bem verde, uns 8 dias, daí para frente ele pode fazer. De 8 até 15 dias, ele estaria dentro de um prazo bom para fazer essa silagem. Se o milho estivesse já próximo do momento de corte, como eu já disse, vou repetir, aí seria ensilar imediatamente, né? Eu, por exemplo, tenho uma lavoura de milho aqui no sítio que você conhece, de onde eu estou falando, e amanhã nós vamos começar a ensilar, não por causa da geada, e sim porque o material já estava pronto para cortar, entende? Uhum. Tá bom, então. Edson Pop, zootecnista, dando aí uma importante informação para o produtor de milho que está aí com sua lavoura comprometida
já estava um pouco, né, por conta da seca, agora a geada veio para jogar a pá de cal em cima. Ô, Pop, muito obrigado, viu, por trazer essas informações. A gente vai acompanhando aí, qualquer coisa a gente volta a se falar aí a semana que vem, tá? Muito obrigado e boa tarde. Se tiver mais alguma informação aí, fique à vontade, viu? Boa tarde, Sérgio. É sempre um prazer a gente falar com vocês aqui na CBN.